Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos nessa próxima meia hora desvendando os mistérios da tecnologia na nossa sociedade. O programa de hoje um pouquinho diferente. Estou aqui no Energy Summit Global, um evento do qual a Jovem Pan é parceira, realizado pelo MIT, o maior evento do mundo realizado pelo MIT fora dos Estados Unidos. E nos 3 últimos dias discutimos bastante transição energética, sustentabilidade, ESG, como a tecnologia se insere e muda toda essa história. Quem está aqui comigo hoje é o CEO do Energy Summit, Hudson Mendonça. Hudson, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Obrigado, André. É um prazer estar aqui falando do evento, de tudo que aconteceu aqui nesses 3 intensos dias em parceria com a Jovem Pan. Intensos, sem a menor dúvida. Eu quero começar te perguntando as razões pelas quais o MIT resolveu fazer no Rio de Janeiro um grande evento e te pedir alguns números desse evento também. Legal, André. Toda essa jornada, né, começou no MIT, quando o MIT percebeu o potencial do Rio de Janeiro se tornar o grande Vale do Silício da energia e da sustentabilidade. Isso começou num programa de aceleração de regiões do MIT que conectava empresas, universidades, governos, startups e investidores para realmente mudar uma região. Com essa percepção realizada de 2001 a 2023, o MIT percebeu que podia ir mais longe e que a gente podia construir juntos um evento de calendário 10 vezes maior do que o workshop que foi realizado lá. A gente tem números realmente superlativos, do evento. Já é o maior evento de inovação, empreendedorismo em energia e sustentabilidade. Foram quase 14 mil pessoas participando ao longo dos 3 dias do evento e a gente tem muita coisa para falar aí sobre o que aconteceu nesses 3 dias. Hudson, muitos eventos, muitos desses encontros, eles são encontros que usam figuras muito famosas para atrair a atenção do público. O Energy Summit teve uma característica um pouco diferente, que foi contar com a presença de professores do MIT, de presidentes de empresa, muitos presidentes e vice-presidentes de empresas. O C-Level das organizações esteve amplamente representado aqui. Mas a gente não viu muitas dessas figuras muito famosas. Por que essa opção? O evento, a gente teve essa decisão de seguir com o evento um debate estratégico para todas essas 5 pontas. A gente sabe que algumas pessoas realmente são muito famosas, atraem muito público, mas a gente tentou ir um pouco mais fundo, tentar gerar um conteúdo que ajudasse a tomada de decisão dessas empresas, de formuladores de política pública. Várias autoridades estiveram aqui no evento ao longo desses 3 dias. Fala algumas delas. Quem esteve aqui? O presidente da FINEP esteve aqui, os diretores da ANP e da ANEEL, as agências reguladoras do setor, o presidente da BDI, diretores do BNDES, mais de um diretor do BNDES esteve aqui, senadores, governadores, deputados, realmente tomadores de decisão ligados ao setor público estiveram aqui nesses 3 dias de evento. O governador do Rio, Cláudio Castro, assinou 2 documentos. Quais foram esses documentos? Para que aquilo serve? Legal, André. Então, foi um momento histórico, duplamente histórico, além de posicionar o Rio de Janeiro para o mundo como esse grande polo de energia e sustentabilidade. Foi assinado a mensagem do governador ao Congresso para aprovação da política de transição energética do Estado do Rio de Janeiro e também um acordo de cooperação entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Petrobras para a exploração de eólica offshore no Estado. O Rio de Janeiro já é uma grande potência na área de óleo e gás e pode usar todo esse conhecimento e essa tecnologia offshore para também gerar energia limpa e hidrogênio através das eólicas offshore. Hudson, das coisas que te chamaram a atenção aqui, das discussões, os painéis, é claro que como CEO do evento e você acabou fazendo muitas conexões e participando da recepção dessas autoridades, enfim, são dias muito intensos, mas daquilo que você viu, o que te chamou mais atenção? Eu acho que tem um painel que eu acho meio
que simboliza um pouco das conexões que a gente quer fazer aqui. Foi um painel muito focado em energia nuclear. Um painel super interessante que juntou um CEO de uma grande empresa multinacional, né, a Framatome, francesa, com uma startup dinamarquesa de pequenos reatores nucleares, que realmente tem feito a diferença no setor e colocado de novo a energia nuclear no radar da transição energética como uma energia limpa, e uma influencer de energia nuclear, uma modelo brasileira casada com um quarterback da NFL, não é a Gisele Bündchen, e ela entendeu a importância de divulgar essa mensagem da energia nuclear como energia limpa, e eles conversaram no palco e mostraram realmente esse novo caminho promissor. Eu acho que também o primeiro dia, né, a MTech Energy fez uma ampla varredura sobre a conexão da tecnologia da informação com o setor de energia. A transformação digital é um dos 4Ds, né, a digitalização e descentralização do setor de energia. Então, acho que esses dois talvez sejam os meus dois grandes destaques. A gente fica escutando muito de transição energética, de sustentabilidade, mas eu fico pensando nas aplicações práticas. O que isso muda a vida de quem nos assiste ou nos ouve? A transição energética ela vai mudar a vida das pessoas como a internet mudou a vida das pessoas, né? Se a gente voltar aí, falando aqui no Sociedade Digital, no final da década de 90, a internet era algo muito restrito para um grupo técnico. E hoje, realmente, as pessoas não vivem sem internet. A energia está na vida das pessoas desde muito tempo, desde que a humanidade começou a ser construída, mas a maneira que ela é consumida mudando através da transição energética, muda também a vida das pessoas. Um exemplo claro é a mobilidade. As pessoas vão começar a discutir, por exemplo, a autonomia dos carros quando os carros elétricos começarem a tomar espaço. Os eVTOLs, né, são os veículos voadores, né, os carros voadores elétricos autônomos, que pode fazer com que a portaria dos prédios vá para o terraço e não para baixo. Então, a gente vai ter muitas mudanças. Por exemplo, na questão do mercado de energia regulado, hoje você, na sua casa, só pode consumir de um local, você pode escolher sua operadora de energia elétrica como você escolhe sua operadora de telefonia. Então, a transição energética vai mudar muito a vida das pessoas e o custo disso, né? Um dos Ds da transição energética é a democratização. A energia tende a se tornar cada vez mais barata, abundante e acessível para as pessoas. Bom, Anderson, antes de encerrar e chamar o Rafael Coimbra, eu quero te perguntar rapidamente o que você espera a partir de agora. O que vira o Energy Summit, o que o evento deixa para o estado do Rio de Janeiro, deixa para o Brasil? Legal, André. Então, no Energy Summit, a gente lançou também o Energy Club, que é a jornada que a gente vai fazer até o Energy Summit 2025. Né? Eu acho que aconteceram muitas parcerias, negócios, muitas oportunidades foram construídas aqui no Energy Summit, mas isso precisa continuar. Esse processo de transição é longo, como a transição energética é longa. Então, a gente está construindo uma jornada de encontros, conexões, para fomentar novos negócios, parcerias que acelerem a transição energética e tornem, de fato, o Rio de Janeiro o grande centro global dessa discussão até junho de 2025, quando vai acontecer o Energy Summit 2025. Bom, esse foi Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit. E a gente segue no Sociedade Digital. Agora eu quero convidar meu amigo Rafael Coimbra, que é editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Continuando o nosso Sociedade Digital especial aqui do Energy Summit, evento do MIT, do qual a Jovem Pan é parceira. Estou aqui com Rafael Coimbra, editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, prazer estar aqui. Rafa, você mediou alguns painéis, circulou pelo evento, produziu muito conteúdo por aqui. Eu quero te pedir para começar falando dos seus painéis. Quais foram as conversas que você conduziu? O que você achou delas? A gente falou muito sobre a construção de marcas. Parece uma coisa meio fora de contexto, mas quando a gente olha para esse novo mundo de energia, um mundo muito mais complexo, com muito mais competição, se a gente for olhar para um cenário de novas energias, é importante que os atores desse novo ecossistema, eles se conectem cada vez mais com o consumidor. Entender quem é teu consumidor. Quando a gente fala consumidor, o cliente, parece uma coisa só. Mas não, cada um tem as suas necessidades específicas, cada um vai se comunicar com essas grandes empresas de uma maneira muito específica. E hoje, dentro desse processo global de transformação digital, é muito importante que as empresas entendam como fazer essa transformação
e captar, ouvir os clientes por meio de dados. E aí, a partir dali elas conseguem fazer esse caminho inverso de entregar a melhor solução energética para cada cliente. E me fala dos teus painéis, Rafa. Você fez um painel sobre como falar sobre ciência com o Álvaro Machado Dias. O que vocês concluíram dessa história? Como falar de ciência? Fácil. Tentar fazer o mais fácil possível. E é importante esse tema, André, porque a gente está dentro de uma área que é extremamente complexa, né? Falar de energia e cada vez mais... Como você vai explicar para alguém o que é um hidrogênio verde? Aí você tem que explicar primeiro o hidrogênio, depois a diferença do verde para o cinza. E cada pedaço desse exige um esforço intelectual de adquirir aquele conhecimento, estudar muito sobre, mas se a gente continuar com termos muito acadêmicos, às vezes a gente vê essas grandes conferências, não desmerecendo, mas as grandes conferências do clima, em que tem ali temas muito áridos, documentos muito burocráticos, em algum momento é preciso que a gente faça o esforço e o papel de simplificar isso para todo mundo. Quanto mais fácil a gente falar, mais esse discurso vai chegar. É importante, a gente está falando de um evento de transição energética, ele não vai ser liderado só. Claro que tem esses atores que compõem o grande ecossistema, mas existe a sociedade também por trás. E se a gente não mudar o comportamento da sociedade, não tem transição energética. É um processo que vai exigir esforço de todo mundo. E eu acho que se falar fácil para todo mundo faz com que as pessoas entendam que elas têm uma responsabilidade dentro desse processo de transformação e aí a gente consegue atrair. Então, né, fica aí aquele mundo, será que eu vou trabalhar, eu preciso realmente trazer um artigo acadêmico? Claro, você precisa estudar e tem um valor acadêmico, mas traduzir isso eu acho fundamental e a gente chegou à conclusão que dá para falar fácil também sem perder a credibilidade. Por exemplo, nós da MIT Technology Review tentamos fazer isso. A gente bebe da fonte do MIT, a universidade mais famosa do mundo, mais importante. Mas, ok, em algum momento eu tenho que conversar com o meu público, às vezes até numa linguagem mais rápida. Ninguém está com muito tempo para consumir determinadas informações e a gente tem que se adequar a esse novo mundo para que todos façamos a nossa parte. Rafa, um ex-presidente do MIT falou que buscar conhecimento no MIT é como estar com sede e beber água no hidrante. Tem muito daquilo que você quer, mas se você não souber como lidar com aquilo, como usar um canudo, você acaba se complicando mais do que resolvendo seu problema. Aqui tinham canudos, Rafa? Tinham, André, e é uma coisa que não é muito característica do Brasil, que é uma integração, eu acho que ainda falta isso, a gente evoluir, uma integração entre universidade e empresas. Grande parte do que é feito hoje de pesquisa no Brasil é coordenado por grandes empresas. E algumas delas de óleo e gás, que também é uma coisa importante que a gente observou aqui no evento. É tentar tirar um pouco esse estigma. Claro, a indústria de óleo e gás é uma poluente, ao longo dos últimos anos ela teve esse papel de carbonizar o mundo, mas é que tem dinheiro para fazer a transformação, para fazer isso que a gente necessita. Então é importante que a gente coloque essas empresas e elas também divulguem as suas iniciativas científicas. Teve uma premiação aqui no evento importante, a gente viu projetos milionários. Isso é ciência de ponta. Essas grandes empresas brasileiras fazem ciência de ponta. Mas eu acho que ainda falta essa conexão. Se a gente pegar um artigo acadêmico, um super estudo, que leva às vezes anos, com empresas que têm dinheiro para fomentar essas tecnologias durante anos, e a gente, só para complementar, teve aqui uma parte muito importante de startups, mas muitas vezes existe aquela percepção de que você vai mudar o mundo em 2, 3 meses. Não vai. Uma startup ela pode criar uma solução interessante que vai solucionar um pedacinho em alguns meses. Mas para fazer essas grandes transformações são muitos anos. E quem tem fôlego? Quem tem dinheiro, grandes empresas. E aí você começa a montar esse quebra-cabeça, essa coisa funciona de uma maneira muito mais eficaz. Teu outro painel, Rafa, quais foram as discussões mais importantes desse outro painel? Teve uma que eu achei interessante sobre ESG. A gente está num evento de transição energética, a gente geralmente pensa em ESG, às vezes, como meio ambiente em primeiro lugar, e ficou muito claro aqui, não só no painel que eu mediei, mas em outros tantos, que o S, que é o do social, ele é mais importante, não desmerecendo, não dizendo, não um competindo com o outro, mas muitos problemas ambientais que nós temos, eles precisam antes serem resolvidos pelo social.
quando você educa uma população, empodera aquela população de um determinado local, quando você leva água e saneamento, quando você leva internet, 5G para uma região do país, você está transformando aquela sociedade, aquela população, e ela, por sua vez, vai ter menos impactos, por exemplo, no meio ambiente. E aí, obviamente, para não deixar o G de fora da governança, as lideranças que estiveram presentes nesse evento, elas se olham num papel de responsabilidade. Opa, eu preciso ter projetos dentro da minha corporação, quanto maior, mais responsabilidade, para impactar o social, para em algum momento chegar no meio ambiente. Não que seja excludente, mas essa inversão de lógica é interessante a gente pensar. Concordo totalmente. Gustavo Montesano, ex-presidente do BNDES, falava muito sobre isso. ESG em país de desenvolvimento precisa ser visto ao contrário. Primeiro governança, depois o social, por último o ambiental. Rafa Coimbra, quero te agradecer demais por ter estado no Energy Summit e ter trazido isso aqui pra gente no Sociedade Digital. Eu que agradeço. Bom, agora é hora de um revival no Sociedade Digital. Quero chamar o meu amigo e ex-companheiro semanal dessa conversa, Carlos Aros, editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Carlos Aros, quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo? É muito bom estar de volta. Que saudade de você. Meu amigo, você acompanhou o Energy Summit, participou de discussões, moderou mesas, entrevistou pessoas, falou com políticos, enfim, 3 dias intensos para você também. Vou começar te perguntando sobre os seus painéis, efetivamente, os painéis e conversas que você moderou, o que te chamou a atenção? Foram 2 painéis que se conectaram, sobretudo, ao tratar da conexão entre empresa e Estado. E o segundo deles, em que falamos sobre promover o Rio de Janeiro a uma espécie de Vale do Silício da energia, né, um ecossistema que reúne todos os aspectos e todos os stakeholders, né, que o Hudson comentou há pouco aqui, para fazer com que esse segmento se potencialize a partir da inovação, a partir do desenvolvimento de oportunidades e coloque o Brasil definitivamente num mapa global. E nesse painel nós tratamos de soluções que já existem e não de soluções que a gente vai buscar lá fora para problemas que a gente ainda não tem aqui. Então acho que em todas essas discussões que eu participei, aquelas que foram no palco ou nas rodinhas aqui com todo mundo que a gente parou para conversar, isso ficou muito evidente, o quanto nós temos a capacidade. Aí, não só Rio de Janeiro, a gente pode escalar isso para o Brasil, porque nós tivemos aqui senadores de outros estados, governadores e etc. Todo mundo buscando fazer parte disso de alguma maneira, empresas de outros países também se colocando. Mas o quanto nós temos o potencial de fazer essa conexão entre empresas e Estado, para que o Estado entenda que o papel dele é o de fomentar o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades do mercado e da sociedade, e não de criar burocracias e criar entraves com mais regulamentações que a gente não precisa, mas de nortear aquilo que já é plausível, aquilo que já é viável, ou seja, o que a gente já tem. Um caso para o Rio de Janeiro que foi discutido num dos painéis com uma mesa que tinha um representante do Estado, representando uma empresa, e a academia, ou seja, 3 desses interlocutores na mesa, e os 3 concordaram o seguinte: o Rio de Janeiro poderia começar a transição, falando de transporte, por exemplo, com o gás. Já é uma realidade, já temos infraestrutura e ela precisa escalar. Agora ela precisa alcançar o interior, usando a rodovia, usando outros acessos. E essa é uma articulação que depende das empresas, com investimento em pesquisa, com desenvolvimento de soluções para o mercado, e do governo para criar políticas que permitam esse crescimento. O Rio de Janeiro já fez isso com o gás. Agora ele precisa levar isso para o biogás e a gente começar a crescer nesse aspecto. Então essas junções, esses encontros marcaram muito as conversas que eu tive por aqui. O quanto há uma disposição para esse olhar, pensando não só na sustentabilidade, mas olhando primeiro as soluções que geram oportunidades para as pessoas e aí lá na frente o impacto disso para o meio ambiente. E você conversou com alguns políticos, um deles foi o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e ele falou bastante sobre o desejo de posicionar o Paraná como um grande player nesse processo
de transição energética, de sustentabilidade, de energias limpas e renováveis. O que você achou dessa conversa? Essa é uma discussão interessante que conecta vários setores. Por que o Paraná poderia se posicionar dessa maneira e quer se posicionar dessa maneira? Porque o Paraná é um dos grandes líderes do agronegócio brasileiro, sobretudo na produção de suínos e de aves. E aí essas duas produções, esses dois segmentos dentro do agronegócio geram resíduos que vão ser aproveitados para a produção de biogás. E aí o Paraná se posiciona bem, tem mais de 400 usinas, atende a uma demanda importante e o investimento em infraestrutura, em tecnologia e agora em regulação, ou seja, em políticas que viabilizem esse fomento. E por que isso é importante dentro dessa nossa discussão aqui no Energy Summit? Porque a gente está pegando um setor que gera emissões e que polui, que é o agro, a gente não pode ignorar que essa presença desses resíduos significa que nós estamos gerando esse metano, que isso está indo para a atmosfera, para um reaproveitamento que vai gerar duas coisas. Primeiro, uma diminuição do impacto ambiental. Segundo, receita. Isso está virando dinheiro na mão desses produtores. No caso dos aterros sanitários, as prefeituras no interior do estado poderiam participar e também ter uma reversão disso. Ou seja, a gente conecta os setores e entende que aquilo que para um seria uma dificuldade se torna possibilidade e oportunidade para o outro. E o Paraná vem se posicionando muito bem nisso. Não só o Paraná. A conversa com o senador Ratinho mostrou, claro, a visão dele. Ele veio aqui para colocar o Estado na vitrine, mas se a gente for pegar outros setores que foram citados aqui em diversas conversas, outros estados, aliás, Ceará vem caminhando muito forte também nesse aspecto. O Rio de Janeiro também em função dessa história com o gás. E todos eles se relacionam de alguma maneira por causa disso. No caso do Rio de Janeiro já havia exploração, porque o setor de óleo e gás é muito forte aqui. No caso do Paraná, como uma rebarba do agronegócio. Então são dois caminhos interessantes que acabam surgindo. E gostei muito da postura de alguns senadores. O senador Moro, por exemplo, me chamou, ele também paranaense, me chamou a atenção. Também esteve aqui. Também esteve aqui. Me chamou a atenção pela curiosidade dele em tentar entender os meandros técnicos das discussões, né? Colocando a seguinte perspectiva: como é que o legislativo pode auxiliar a desembaraçar alguns nós que estão se tornando entraves para esse processo de não só de inovação, mas de geração de riqueza para o país. Eu achei que essa visão foi muito importante, mostrou que nem tudo está perdido como a gente às vezes acha que está. Aros, um outro ponto foram as startups. Houve uma premiação, o Energy Summit Awards, premiou projetos com características diferentes, academia, grandes empresas, startups e investidores, os projetos de investimento, mas havia uma vila de startups com pequenas empresas, com soluções emergentes de diversas características mais associadas à energia. Startup de energia flerta com o Deep Tech, é um terreno mais árido do que quando a gente olha para os novos empreendimentos em tecnologia. Tecnologia, aquele cenário da garagem, dois quase adolescentes programando até de madrugada, pedindo pizza e resolvendo um problema global, já aconteceu mais de uma vez. É claro que o Brasil não tem as mesmas condições de capital de risco, de modelo universidade-mercado que os Estados Unidos, mas a gente já viu algumas coisas bastante interessantes nascerem no Brasil. Quando a gente olha para o segmento de energia, naturalmente a demanda por investimento é maior, o tempo de retorno também é maior, a complexidade técnica ligada às escolas de engenharia, que normalmente produzem menos empreendedores, menos gente olhando para o mercado, fazendo pitch, aquele perfil que a gente se habituou a associar ao empreendedor startupeiro em energia diferente. Daquilo que você peneirou por aqui, como estão as startups brasileiras para esse processo de transição energética? Esse é um setor dos mais maduros quando a gente fala sobre o desenvolvimento de tecnologias, né? Nós dois discutimos muito aqui no Sociedade Digital o papel das Deep Techs aqui no Brasil e quanto nós negligenciamos esse processo. No último dia do evento, um painel discutiu isso.
falou sobre a academia e o olhar da academia para a formação desses profissionais, o quanto deveria haver uma revisão do processo também de formação para incluir esse outro olhar, para que o camarada mais técnico não ignorasse a possibilidade mercadológica da formação dele, né? Então, e vice-versa, muitas vezes. Então, quando a gente pensa numa visão mais sistêmica, o que a gente tem é o início de uma mudança. Então, começa uma compreensão da necessidade de uma aproximação maior aqui no Brasil das empresas com as universidades. Em São Paulo, a USP é um case interessante disso, a Unicamp tem boas sinalizações também nesse caminho. Algumas empresas nasceram na faculdade de economia, mas aí, de novo, não é deep tech. A gente está falando de um outro olhar. Então, a gente precisa trazer mais para essas áreas de alta complexidade. No caso dessas startups, quase todas as que a gente encontrou aqui, o que a gente tem é um nível de maturidade muito grande e um interesse do mercado pelo que elas fazem, não com aquele olhar do vou comprar você, absorvo e seguimos a vida. É de construção de parcerias, entendendo que esse cara, somado ao outro cara e mais aquele outro cara, juntos criam uma solução completa e complexa que aquela empresa, tivemos aqui empresas do tamanho da Petrobras, por exemplo, não conseguiriam desenvolver sozinhas. Então essas startups têm um nível de entrega robusto, o que surpreende, quando a gente olha também com o olhar da desesperança para o Brasil, com aquilo que a gente sente que poderia ser feito em maior qualidade, mas ao mesmo tempo não há, e isso que você diz é muito verdade, não há também essa coisa do quero me lançar para o mundo e este aqui é o meu grande produto. Ainda há nas conversas deles ali uma visão muito focada no produto, muito negócio, e começa a surgir um discurso muito mais voltado para o mercado. Não à toa, a MIT Technology Review hoje promoveu uma masterclass para tratar do pitch. Eu, o Rafa, o Iago, vamos lá para tratar como é que você se coloca para o mercado, como é que você vende o teu produto ali. Porque essa é de fato, e a gente vê isso no Innovators Under 35. Sim. Os pitches que a gente recebe dos inscritos, dos candidatos ao selo, são alguns deles fruto dessa inconsistência na formação do cara. Então, acho que o motivo é motivo de celebração que a gente viu aqui das startups. É motivo de orgulho dizer que neste segmento de energia a gente tem um nível de maturidade muito maior do que em outros segmentos, mas ainda assim a gente precisa caminhar para que esse olhar técnico mais mercado seja muito mais conectado, muito mais integrado para a gente conseguir oferecer respostas mais contundentes para o que a gente procura por aí. Ainda nessa questão das startups, um modelo que se apresenta viável e que eu quero te perguntar o quanto você acha ele, de certa maneira, extrativista, é o dos Corporate Venture Capitals, daquelas iniciativas que grandes empresas desenham para lidar com teste de hipóteses, com alguns pedaços do mercado que ainda não estão regulamentados, enfim, para colocar ali fora um teste que poderia ser executado internamente. E as startups se aproveitam daquilo. Tem um lado positivo, porque elas geram negócio para si mesmo, e tem um lado que pode ser negativo, porque se der errado é dela, se der certo, a empresa compra. Para a gente fechar, me fala a sua opinião sobre isso. Eu gosto, em alguns setores isso é muito saudável, o setor financeiro faz muito isso e faz com muita força, inclusive com regulamentação CVM, SUSEP, Banco Central, todo mundo olha para isso. Eles criaram lá o sandbox para que isso acontecesse. Isso virou um ambiente mais seguro para os investidores, os fundos acabam fazendo apostas não tão arriscadas, porque eles têm um controle maior sobre o desenvolvimento do processo. A gente entende que tem muito dinheiro na mesa, mas o dinheiro também está encontrando um nível de critério maior para sair do bolso, né? Para sair da mesa e ir para o bolso do empreendedor. Sim. Então, esses ambientes e esse outro nível de aproximação cria algumas oportunidades. O meu único receio, para alguns segmentos, talvez nem seja o caso de energia, porque a gente precisa aqui de testes lá na ponta. Então, quando a gente vê as iniciativas, sei lá, eu tenho a extração offshore. Cara, eu preciso estar lá, né? Eu tenho que viver aquele contexto e essa aproximação é muito importante. Mas quando eu olho isso em alguns setores, esse distanciamento, às vezes parece que o laboratório fica infinito. Então a gente precisa também criar
um fluxo para que esse empreendedor saiba. Essa talvez seja uma mentalidade até que vem mudando, de que ele não está queimando dinheiro a fundo perdido, de que ele tem ali um objetivo para entregar. Quando ele está sozinho e ele sabe que ele tem um esgotamento, a coisa muda um pouco de figura. Mas eu acho que a gente conseguiu encontrar um modelo interessante. Eu tendo a achar que vai se tornar, eu isoladamente não, os relatórios todos estão apontando isso, que o dinheiro vai continuar sobrando e ele vai continuar saindo em um volume cada vez menor, porque as escolhas vão ser mais assertivas. Acho que acabou aquele momento de excitação em que vamos apostar em tudo e o que deu certo, porque deu muito certo, o resultado é muito maior, e o que não deu certo, beleza, ele está na conta de um prejuízo já estimado. Essa dinâmica já mudou. O setor de energia faz grandes aportes, porque também tem uma densidade tecnológica maior, mas ele também quer resultados rápidos. É isso, Carlos Aros. Semana que vem a gente se encontra por aqui e segue desvendando os mistérios dessa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.